Nessa atividade eu quero mostrar para vocês como formatar um texto. Texto do Word, né? Geralmente essa atividade eu passava ela já impressa para o aluno treinar também a digitação. Mas nesse ensino remoto eu vou passar para vocês de duas formas. Passar ela em PDF, para quem tiver como digitar computador, que é o modo que eu mais recomendo, né? E também vou passar ela no Word, só que sem formatação. No final da atividade ela já está formatada como eu quero, algumas coisas, né? Mas no final da atividade eu vou extrair toda a formatação e enviar também no Word, mas sem a formatação, que é para quem for fazer no smartphone, treinar pelo menos a formatação. Primeira parte é como mudar uma fonte. A fonte padrão aqui está escrita aqui em cima. O texto pode vir com mais de uma fonte, como vocês podem ver aqui. Então, para eu escolher a fonte, escolho o texto que eu quero fazer. Posso escolher já no início, antes de digitar, ou posso escolher na hora de formatar. Venho aqui e escolho. Posso vir escolher as que eu mais uso, que fica aqui nessa parte, ou posso digitar também o nome lá em cima. Veja que aparece a fonte que eu quero quando começo a digitar. O tamanho eu escolho aqui. Então chego aqui, escolho o tamanho, como ele está dizendo, tamanho 12, e fica o texto todo na formatação que está exigida aqui, né? O tamanho da página, eu já venho aqui para a questão do layout da página. Então aqui onde tem tamanho, eu escolho. Tem alguns formatos clássicos e também tenho aqui com mais tamanho de papel. Já está no A4, que é o que eu pedi para vocês. A margem, eu venho aqui também nessa parte de layout e venho aqui em imagem. Existe também alguns tamanhos padrões e tem como vir personalizado. Só voltando aqui para ver, eu quero margem esquerda 3 cm e as demais margens 2 cm. E medianis 0 cm. Então vamos lá. Margem esquerda 3 cm, todas as outras margens 2 cm, tanto posso digitar medianis 0, né? Inferior 2, também posso aumentar aqui nas setinhas, e direita 2 também, como eu falei, todas 2, né? Então esquerda 3, todas as outras 2, e medianis 0. Também tenho como escolher aqui se eu quero o papel paisagem, que ele ficaria na horizontal, e retrato, que ele fica na vertical. Mas como não está comentado lá, vou deixar ele aqui no retrato. Não sei se dá para notar muito, mas o que eu mexi foi nesse espaçamento aqui das laterais do texto. Continuando aqui, tem aqui os parágrafos que são justificados. Então o que é um parágrafo justificado? Eu peço escolher todo o texto aqui e venho nessa parte. Eu tenho um parágrafo alinhado à esquerda, alinhado à direita, centralizado e o justificado. No início do texto é comum a gente dar um tabzinho. Essa tecla fica em cima do caps lock, né, que é o fixado em letras maiúsculas, né, para ficar mais bonitinho o texto. Sempre que eu termino um ponto que encerro, né, aquele parágrafo, faço isso no parágrafo seguinte. Normalmente quando eu faço no primeiro, quando eu dou enter no texto, ele já configura para isso. Se não, só apertar o tab que ele já fica lá. Vindo aqui por mais alguns detalhes do texto, esse texto dá para você notar que eu usei todos os três aqui, ó: negrito, itálico e sublinhado. Já nessa parte do texto aqui está toda normal, né? Com isso encerro aqui essa parte do exercício 1 e posso passar já para o exercício 2. No exercício 2, quero que vocês aprendam a usar os marcadores. Eu criei aqui os marcadores de seta, né? Digitei algum textozinho básico, falo já sobre esse sublinhado e mudo aqui os marcadores. Se eu apertar o marcador padrão, vem só os pontinhos, mas aqui eu tenho diversos formatos de marcadores. Então esse aqui foi o que eu utilizei. Poderia ter utilizado outro, até um colorido ou de ok, né? No texto usei negrito nessa parte aqui
E aqui usei itálico, porque era uma palavra em inglês e depois aqui vem o significado dela. Veja como é uma palavra que o dicionário não conhece, ele sublinha. Quando ele sublinha, eu posso clicar com o botão direito e botar aqui, escolher a opção certa. Veja que como a palavra em inglês ele não escolhe. Eu poderia vir aqui e botar outro idioma. Prefiro não fazer isso, geralmente eu boto ignorar. Também tem a opção de chegar aqui e escolher, pegar a palavra e dizer, ó, essa palavra pode ser médio, se fosse em português, eu posso pegar e adicionar também ao dicionário. Pode ser que o meu dicionário já está atrasado, antigo, bota aqui adicionar ao dicionário, e ele começa a reconhecer todas essas palavras. Então, essa aqui faz parte da correção. Sempre que vocês terminarem um texto, deixa eu fazer essa parte de correção no final. Mas nunca esqueçam de, antes de se for uma atividade ou algum e-mail, fazer toda essa revisão antes de encerrar a atividade. Então aqui eu encerro também essa parte de marcadores, né? Vamos para o exercício 3. Esse exercício 3, o principal é essa inserção de tabela. Então eu vou deletar essa tabela aqui por um tempo, vou dar um Ctrl X, que se eu possa só deletar, só some o texto, né? Ctrl Z volta. Então um Ctrl X some toda a tabela. E vou aqui mostrar para vocês como faço para inserir uma tabela. Aqui, ó, inserir tabela. Escolho quantas linhas eu quero e quantas colunas eu quero. Quando eu escolho a tabela, veja que ela fica de diversos formatos. O Word não é o programa ideal para você trabalhar com tabelas, mas dá também para fazer essas tabelazinhas de informação, escrever um texto ou outro. Vou voltar aí para aquela tabela que é a que eu quero que vocês façam, né? Na tabela eu tenho esse texto aqui, que no caso essa linha era uma só, eram duas linhas aqui. Então como é que eu fiz para juntar elas? Eu vim aqui e botei mesclar. Foi como aqui em cima era antes, né? Se eu quiser ao contrário, na verdade eu vou botar dividir as linhas. Esse que era o jeito da tabela original, mas aí eu queria que componentes e função ficasse em um texto só, então eu fiz isso, ó. Selecionei as duas, botão direito e mesclar. No texto também posso pegar aqui e alinhar ele à esquerda, direita, centralizado. Aqui eu escrevi o nome dos componentes e aqui a função deles. Eu trabalhei aqui, essa também parte ficava mais difícil trabalhar quando era impresso, porque eu geralmente só imprimia em preto e no branco, né? Mas aqui eu trabalhei com as cores das letras. Eu posso escolher diversas cores das letras, nesse caso eu trabalhei com esse azul. Tenho sempre cuidado quando for imprimir para não usar cores muito claras e dificultar na visualização depois da impressão, né? Nesse texto aqui eu já trabalhei com outra cor. Trabalhei com o vermelho. Tenho também essa opção, se eu quiser destacar alguma palavra, fazer tipo marca-texto, que inclusive tem diversas cores, né? Também cuidado para não escrever a letra preta e marcar com preto, né? Se eu quiser desmarcar, eu posso marcar uma coisa já marcada que ele entende que eu quero desmarcar, né? No caso, se eu pegar um preto e marcar com preto, some todo o texto, mesmo o texto continuando lá, né? O padrão já é o amarelo. E aqui o diferencial foi esses símbolos. Esse símbolo também está nas fontes do próprio Word. No caso, essa simbologia aqui, que é de mãos e algumas imagens, ela está na fonte Wingding. Então, nesse caso, para você procurar aqui manualmente até chegar lá na fonte, estaria no finalzinho aqui, ó, Wingding, você fica mais fácil digitar ela. Wing. Aí veja que já aparece lá em cima a sugestão. Mas aí você usaria o teclado e não sabe bem o que é que vai sair. É aleatório. Isso aqui estou digitando aqui a letra, por exemplo,
A, B, C, D e saiu esses símbolos. Nesse caso, quando eu quero inserir esse símbolo, eu venho aqui na parte de inserir e símbolos. Tenho alguns símbolos padrões e tem a opção de mais símbolos. Como eu já usei esse, ele aparece aqui. Mas para vocês deve não aparecer, então você vai aqui, mais símbolos. Então aqui eu tenho todos os símbolos do Arial, todos os símbolos de... Deixa eu ver, eu tô falando aqui, Book Antiqua. E se eu quiser o Wingding, que foi o que eu falei a vocês, está aqui. Então eu tenho os símbolos que eu tenho a opção de inserir. Deixa eu voltar aqui a tela para dentro, pronto. Agora melhorou, né? Todos os símbolos que eu tenho a opção de inserir. Então aqui tem alguns já que você já usou, que eu já usei no caso. Se você quiser algarismo romano, tem. Cada fonte vai ter o seu, por exemplo, o Time News Roman. Tem seus próprios símbolos, né? Que são as letras padrões e tal, e simbologia de 1/4, 1/2, 3/4. Então tem aqui N símbolos para inserir. Nessa atividade quero que vocês insiram esses aqui, mas podem praticar usando outros, né? Isso encerra a parte de tabela, pelo menos para o Word. Claro que a gente vai se dedicar mais a fundo à parte de tabela no Excel.